Pronto, agora eu tô. Agora eu tô. Ótimo. Tá bom? Então, a adição é isso aí. Quais são as partes da adição? Alguém lembra? Alguém sabe? Bom, a gente chama de parcelas, tá? E o C a gente chama de soma. Tudo bem? Então, o que que acontece? Quando a gente compra algo em várias vezes, né? A gente faz um parcelamento. Por que um parcelamento? Porque o que a gente vai pagando por mês vai somando ao valor até a gente chegar no valor do que a gente comprou, certo? Então, por isso que chama parcelamento, porque vai somando, vai adicionando o valor que você já pagou no mês anterior. Tudo bem? Então, parcelamento vem de parcela, que são as partes de uma adição. Então, vamos lá. Exemplo. 198 mais... Eu nunca lembro desse segundo número. Mas eu vou colocar 684. Acho que era o da segunda aula, acho que foi isso. 198 mais 684. O que acontece, gente? O nosso sistema, ele é um sistema, vocês vão ouvir a gente falar muito isso hoje. Mas muito isso hoje. Mas o nosso sistema é um sistema decimal, certo? Então, as nossas ordens é unidade, aí vezes 10, dezena, aí vezes 10, centena, aí vezes 10, milhar, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, toda vez que passa de 10 algum resultado nesses dispositivos que a gente tem, que a Thaís vai falar o nome depois, toda vez que passa de 10, eu não posso colocar, tirando a primeira, né? Eu não posso colocar, por exemplo, isso aqui daria 12. Eu não posso colocar 12 aqui, certo? Porque esse espacinho aqui é reservado. É engraçado como a gente vai dando aula, Thaís, a gente vai lembrando das coisas, né? Mas enfim, esse espacinho aqui é reservado para a unidade. Tudo bem? Então, 8 mais 4 dá 12. Eu coloco a unidade e subo a dezena. Tudo bem? E assim eu vou fazendo sempre que eu precisar subir um número. Não guarda isso que eu falei, tipo unidade e dezena, tá? Guarda uma ordem e a outra ordem, porque às vezes não é unidade e dezena, às vezes é dezena e centena e milhar e assim sucessivamente, tá? Então vamos lá. 9 mais 1, 10. 10 mais 8, 18. Fica 8 e vai 1. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. É isso. 882. Explicando para o pessoal que é novo, eu sempre tenho a minha tríade de perguntas, que é: tudo bem, gente? Alguma dúvida? Certeza? Então tá bom. Essa é a minha tríade. Tá? Depois dela, eu sigo, se ninguém se manifestar. Bom, beleza. Eu acredito que esse tipo de conta, né, não dê muito problema para vocês. É o que eu acredito. Então, eu vou passar uma dica, tá bom? Uma dica. Que dica, professor? Por exemplo, eu não gosto de ter trabalho. Não emprego. Emprego eu gosto de ter. Tô falando trabalho, assim, fazer as coisas muito, pipi, não gosto. Então, quanto mais zero tiver na minha adição, para mim é melhor. Por quê, professor? Porque aí eu não preciso ficar colocando um para lá e pipi, papapó. Então, eu prefiro que tenha vários zeros. Então, por exemplo, eu olho para esses dois números e eu vejo que o 198 está muito próximo, não, muito próximo de 200. Então, o que eu faço? Eu coloco mais 2 aqui. Por que mais 2? Porque aí vai virar 200. Então, fica 200 mais 684. E eu faço essa conta. Então, 0 mais 4 dá 4, 0 mais 8 dá 8, 6 mais 2 dá 8. Mas, se eu coloquei 2 aqui, eu tenho que tirar 2 depois. Aí eu tiro 2 do resultado. 882. Tudo bem? Então, para mim, isso é melhor de ser feito
do que ficar subindo o número toda hora, tá bom? Mas isso aqui é uma dica. Se você já está acostumado a fazer subindo o número, não tem problema, tá? É uma diquinha para ir mais rápido. E para ir também mais... para não confundir tanto. Principalmente na prova, né? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Certeza? Show. O Wallace perguntou aqui no chat. E se for um número distante do arredondamento? Aí você faz normal a conta, mano. Né? É que se for pertinho, aí você consegue somar 1, somar 2, diminuir 1, diminuir 2, dependendo do que você for fazer, entendeu? Mas aí se for muito longe, tipo 143, aí não sei se vale muito a pena, sabe? Mas se você achar que vale, faz, normal. Soma Se 50 você... e tanto, depois tira 50 e tanto. Se você quiser, essas dicas, né? Essa dica que o Victor deu e a outra que ele vai dar mais para frente, elas são muito úteis, principalmente para cálculo mental, né? Acho que quando a gente vai armar a conta no papel, não faz faz diferença, mas não faz tanta diferença quanto faz se a gente for usar isso como estratégia de cálculo mental. E aí, quando os números estão longe de serem arredondados desta forma, sempre existe a possibilidade de você arredondar menos ordens, né? Então, por exemplo, vou arredondar só a unidade, não vou arredondar a unidade e dezena. Então, 143, vou arredondar para 140 e depois jogo os 3 de volta, né? Então, sempre tem essa possibilidade. E existem outras estratégias de cálculo mental. Por exemplo, operar só com dezenas, depois só com unidades, ou fazer grupinhos para 10, quanto falta para 10, e depois compensar. Então, existem várias estratégias de cálculo mental que são legais de se investigar, né? Essa é uma dica que serve tanto para o papel quanto para fazer a conta mais rapidamente de cabeça, tá? Mas se vocês quiserem, tem várias outras possibilidades, inclusive é muito legal que vocês descubram aquilo que funciona para vocês, né? Porque cada pessoa tem as suas próprias estratégias, os seus próprios recursos de fazer conta. Então é muito legal que vocês, eu chamo isso de ter intimidade com os números, que vocês tenham intimidade com os números, que vocês não tenham medo dos números e que vocês vão testando o que é que funciona. Beleza, gente? É só dica, tá bom? Aí, quem quiser pegar, fica lá, vão ter. Tudo bem? Professor, Oi. o Vitor tá pedindo aqui no grupo o senhor deixar ele entrar na aula. Quem pediu? O Vitor Eu já tô aqui já, Já obrigado. tá ali, já. acabou de ver. Tá bom? Gratidão, Ana. O Vitor sempre atrapalhando minha aula também. Puta merda. Mas vamos continuar, né? Vamos continuar. Então, gente, uma coisa importante. De vez em quando eu peço para vocês anotarem algumas coisas com umas canetas que chamam atenção aí, tá? Por que eu peço isso? Porque eu acho que chama atenção e é bom. Então, são frases importantes, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou explicar a adição com vírgula, né? Com número decimal. E tem uma coisa que vai te ajudar muito nisso. Aliás, acho que é a única coisa que pode complicar nesse sentido, tá bom? Então, a frase que eu quero que você anote de caneta diferente, vou até fazer de laranja aqui, é vírgula, embaixo, de vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Certo? Anota isso aí de um jeito bem chamativo. Da hora, professor. Agora me explica. Explico. Ó, por exemplo, 86,7 mais 1, não lembro o que eu coloquei. Ó, 43, sei lá. Não sei se foi isso. Acho que não. Acho que foi. Não lembro mais. Enfim, 1,43. Tudo bem? E aí, como você viu a quantidade de algarismos, né? Aqui tem 3 algarismos, aqui também tem 3. A gente tende a fazer isso aqui, ó. 86, opa, coloquei, já fiz merda. 86,7 mais 1,43. Certo? E se você fizer isso, não vai dar certo. Eu estou fazendo o X, né, pontilhado para se alguém quiser copiar. Tá errado.
tá? Então, você deixa a vírgula embaixo da vírgula. 86,7, 1,43 mais. Pronto. Agora sim. Tudo bem? E aí, gente, presta atenção. Se você quiser, para não te confundir ou qualquer coisa do tipo, eu não coloco nada, né? Mas se você quiser, sempre que for totalmente para a direita ou totalmente para a esquerda, você pode colocar o 0 aqui, para facilitar a sua conta. É necessário? É necessário não. É obrigatório? Não. Se você quiser, você coloca. Tudo bem? Fechou? Alguma dúvida? Ótimo. E aí você faz a conta normal. 0 mais 3. Não foi 70, não foi 40, não. 0 mais 3, 3. 7 mais 4 vai dar 11, vai 1. 6 mais 2, 8. 8 mais 0, 8. A vírgula estava aqui, continua aqui. 88,13. Tudo bem? Então, eu acho que a única coisa que complica um pouco mais de adição com vírgula é justamente a posição. Se ajustou a posição, é só fazer a conta normal, esquecer da vírgula. Beleza? Alguma dúvida? Certeza? Tá. Quando a gente fala de números decimais, né? Então, lembrar que a vírgula ela serve para marcar onde é a unidade, onde é parte inteira, né? Então, até onde vão as unidades e onde começam os décimos, centésimos, milésimos, né? Então, é para isso que ela serve. E se é para isso que ela serve, na verdade, essa estratégia de vírgula embaixo de vírgula não é uma novidade, né? Ela é uma maneira prática de dizer para a gente, ó, você tem que continuar respeitando as ordens. Quando a gente faz lá 198 mais 684, a gente coloca centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Se não fosse 684, fosse só 84, ninguém teria colocado o 8 embaixo do 1 e o 4 embaixo do 9. Vocês respeitam unidade, unidade, dezena, dezena. E aqui continua sendo a mesma coisa. Então, a gente vai alinhar as unidades, né? O 6 com o 1 e os décimos com décimos, 7 com 4, centésimo com centésimo e assim por diante, tá? Essa é uma coisa. A outra coisa tenham bom senso de analisar o resultado, né? O resultado precisa fazer sentido. Quando a gente pensa que eu tenho 86 e alguma coisa, então 86 inteiros e algo, mais um inteiro e algo, não tem como isso dar 8.000, não tem como isso dar 800, né? Isso aqui tem que dar 87 e pouco, 88 no máximo, porque a gente tem os décimos que se somam também. Então, analisar, né, sob essa ótica do bom senso e do que é um resultado possível e válido é muito importante, não só nas adições, mas em todas as operações, especialmente em situações de problema. Gratidão, Tata. É isso, gente. O bom senso, ele que vai reger a nossa vida aí. A vida mesmo, né? E aí, trazendo para o nosso ano aqui de vestibular e tudo mais, gente, os vestibulares, eles não são obrigados a terem bom senso, mas eles têm. Vestibular bom tem, certo? Então, por exemplo, se você está fazendo uma questão de física ou de qualquer coisa, e aí você você calculou lá, a massa da formiga é 40 quilos. Aí, alguma coisa está errada, né? E formiga é essa que tem 40 quilos, parça. Nossa senhora, tá bom? Eu vi, achei a velocidade do carro aqui, a velocidade do carro deu 100 km por hora. Beleza, 100 km por hora com o carro tá de boa. O ciclista percorreu uma velocidade de 6.000 km por hora, mas que ciclista é esse, parça? Que isso? O cara é mais rápido que um planeta. Não dá, entendeu? Então, toma cuidado com isso, tá? Para o bom senso, ele vai te ajudar nesse sentido. Muitas coisas o bom senso ajuda. Inclusive, trocar... Vamos lá, gente. Vamos conseguir aqui. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aqui na adição? Mesmo? Top, então vamos continuar. Tá? Vamos continuar. Vamos para a segunda operação, que é a famosa subtração. Ai, fiz merda. Foi. Subtração.
A subtração é assim, ó. A menos B igual a C. Como que eu chamo A? Bom, não sei vocês. Eu chamo de A. Brincadeira. É minuendo. Tá? Minuendo. O B, subtraindo. Subtraindo. E o C, diferença. Diferença a gente já ouve mais, né? Do que minuendo e subtraindo. Tudo bem? E aí, o que eu queria explicar para vocês daqui também, nesse quesito de subtração, é assim, ó. Por exemplo, agora eu não lembro a conta. Ah, lembrei. 1.800 menos alguma coisa, que eu nunca vou lembrar, então eu vou colocar 673. Por exemplo, isso aqui. Tá bom, gente? O que acontece? Vou até fazer maior aqui, eu sempre esqueço, faço pequeno. O que acontece? Quando a gente faz essa conta, né? Essa conta é de menos, o zero não dá para tirar 3, né? Então a gente faz aquele procedimento que a gente chama popularmente de pedir emprestado, certo? Certo. Por que a gente está pedindo emprestado do lado? Concorda? Por que quando a gente pede emprestado aqui do zero, né? Que na verdade é um 10, e aqui fica um 7, e aqui fica 9. Por que quando a gente pede emprestado daqui, isso aqui não vira 1, vira 10? Nesse caso, né? A gente pegou só um emprestado do lado, mas o número que a gente pegou emprestado ali virou 1, não virou, virou 10, não virou 1. Por quê? Um de cada vez, senão eu não escuto. Pode chutar, gente. Não tenha medo de errar, não. Professor, Oi. é porque o senhor perguntou por que o zero ele permanece? É porque ele não perdeu o valor, né? Ele continua ainda. Não, então, eu peguei emprestado, certo? Por que eu peguei um emprestado desse cara aqui, certo? Se eu peguei um emprestado desse cara aqui, por que esse número aqui, que era 0, não vira 1, vira 10? Porque ele tá na casa dos decimais. Porque o quê? Ele tá na casa da dezena. Errei. Isso, exatamente. Porque a gente está pegando emprestado de uma ordem diferente. Então, isso aqui, gente, aqui é a unidade. Quando a gente pega emprestado, a gente pega da dezena. Então, o 1 da dezena significa 10. Por isso que vem 10 para cá. Entendeu? Por isso que se tivesse assim, ó, 1872, não sei o que, 23. A gente vai pegar um emprestado do 7 aqui, ele vira 10 aqui, porque aqui é dezena. Tudo bem? Então, é por isso que vira 2, e aqui não vira 3, vira 12, no caso, né? Tudo bem? Então, é por conta disso, tá? E sempre vai ser assim. O anterior, né, a ordem à esquerda é sempre 10 vezes maior do que a ordem à direita. Por quê? Segunda vez que eu falo isso. Porque nosso sistema é decimal, tá bom? Tudo bem? Então, 10 menos 3 costuma dar 7. 9 menos 7 costuma dar 2. 7 menos 6 dá 1. E 1 menos 0 dá 1. É isso. 1.127. Eu não repeti uma conta. Esqueci completamente das contas que eu fiz nas outras. Mas tudo bem. Beleza? Aí, gente, vou falar uma dificuldade que eu tinha quando eu era estudante, e ainda hoje eu não gosto mesmo, tá? Eu não gosto de ficar pedindo emprestado para uma par de gente, até porque eu nunca pago, né? Mas não gosto, odeio, tá? E aí, o que acontece? Eu prefiro fazer outra manipulação, parecida com o que a gente fez em cima na adição. Só que qual a diferença? Qual que é a diferença? O Ian tinha respondido no chat, foi amanhã. Qual que é a diferença? Tá bom? A diferença é assim, que na adição, a gente quer muito zero.
porque aí a gente não precisa ficar subindo as coisas, etc. Na subtração, não. A gente quer número alto, porque a gente não precisa ficar pegando emprestado. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, 1.800 menos 673. Eu vou tirar 1 do 1.800. E aí vai virar 1.799. Só que se eu tirei um desse, eu vou tirar um desse aqui também, para ficar igual. 672. E aí eu faço a conta. 9 menos 2, 7. 2, 1, 1. Deu o mesmo resultado? Deu. E tem que dar. Tudo bem? Então, ao invés de eu ficar pegando emprestado pra caramba, eu só tirei 1. E esse número fica um número muito mais gostoso de trabalhar na subtração. Tudo bem? Só que, se eu tirei 1 do de cima, eu tenho que tirar 1 do de baixo. Para dar certo. Vamos lá para a tríade. Alguma dúvida? Não? Eu. Oi? Por que pegou emprestado do 8? O quê? Por que pegou emprestado do 8? Dá para fazer 8 menos 6? Porque aqui pegou emprestado do 8? É. Porque aqui o 0 ele não consegue emprestar, né? Porque ele não tem. Então ele tem que pegar emprestado do 8 para poder emprestar para o outro 0. Entendeu? Ele vira 10, né? O 0 vira 10. Aí ele emprestou 1, ficou 9. E aí o outro pegou. Tudo bem? Entendi. Sim. Mais alguma dúvida, gente? Certeza? Tá. Essas maneiras como a gente faz as operações, né, elas são os nossos algoritmos. Então, montar a conta, essa ideia de armar a conta, a gente chama de algoritmo. Ele não é a operação em si. Tanto que quando a gente fala de estratégia de cálculo mental, a gente também está resolvendo as operações de adição, de subtração ou qualquer que seja, mas não necessariamente usando os algoritmos, né? A gente faz outras estratégias. Então, aqui, essa ideia do emprestado 8, né? Ela se justifica porque no algoritmo da subtração, nós começamos da unidade, a fazer a subtração da unidade para as ordens maiores, né? Não o contrário. E então, quando eu precisava lá fazer 0 menos 3, para tirar 3 de 0, precisaria ficar com um número negativo. No nosso algoritmo, a gente não autoriza ter números negativos, mas seria possível, tá? Também dá certo. Mas a gente não costuma fazer assim, então a gente vai transformar uma dezena em 10 unidades para poder fazer a subtração. Mas a gente também não tinha dezena. Então, a gente transformou uma centena em 10 dezenas, e aí dessas 10 dezenas tiramos uma dezena e virou 10 unidades para poder fazer segundo o algoritmo, tá? Quando a gente faz isso mentalmente, raramente vai ser essa estratégia que a gente vai usar. Se eu faço um cálculo mental aqui, ou eu vou usar algo parecido com o que o Vitor fez, né? De subtrair um de cada número e chegar no resultado. Ou eu vou pensar, bom, 1.800 menos 600, vou começar pelas ordens maiores. 1.800 menos 600 vai dar 1.200. E aí, do 1.200, eu vou subtrair 70 e depois subtrair 3. Ou vou tentar subtrair o 73 direto. Mas a estratégia é outra, tá? E aí, estou falando dos algoritmos porque eles não são a operação em si. Né? Existe uma diferença entre o que é método que foi sistematicamente organizado para a gente fazer os cálculos e o significado da operação em si. Esses métodos, eles têm tudo a ver com o nosso sistema de numeração. Eles são organizados assim porque o nosso sistema de numeração é decimal, é posicional, tem uma série de características que permitem que esses algoritmos funcionem. Mas se vocês pensarem em outros povos, outras civilizações que têm outros sistemas de numeração, esses algoritmos não funcionariam, né? Não dá, por exemplo, para fazer uma subtração desse jeito usando algoritmos romanos. Não funciona, né? E aí, ainda aproveitando que a gente está falando das operações de adição e de subtração, e que eu estou falando que o algoritmo não é a operação, queria chamar a atenção também para uma outra coisa, que é a relação entre essas duas operações. Do ponto de vista didático, pedagógico e do ponto de vista vivência cotidiana, adição e subtração são duas operações bastante diferentes, que significam coisas diferentes. Eu vou falar em adição quando eu vou falar em juntar, em unir, em somar, e eu vou falar de subtração quando eu vou falar em tirar, em descontar. São conceitos diferentes.
Mas na prática da matemática, essas duas operações, na verdade, elas são duas facetas de uma mesma operação. Elas são o que a gente chama de operações inversas. E por que elas são operações inversas? Porque subtrair, na verdade, é a mesma coisa que somar com o oposto de um número. Então, quando a gente pensa assim, ó, eu vou fazer 25 menos 8. 25 menos 8, na verdade, é a mesma coisa que fazer o 25 somado com o oposto de 8. E aí a ideia de oposto é, eu tenho números positivos, né? Estou falando aqui de números que são inteiros, então tenho números que são positivos, e os opostos são os seus números negativos, e vice-versa. Tenho números que são negativos e os seus opostos são os positivos. Então, por exemplo, no caso de 8 e menos 8, menos 8 é o oposto de 8. Ou o contrário, 8 é o oposto de menos 8. Então, se eu estou pensando em fazer, por exemplo, uma subtração 25 menos o menos 8, subtrair menos 8 é a mesma coisa que somar o oposto de 8, de menos 8, perdão, que é 8. Então, 25 mais 8. E quando a gente entende isso, a gente facilita muito de não ter que ficar decorando um monte de regrinha de sinal, quando é mais com mais, mais com menos, não é nada disso, né? Na verdade, a operação de subtração é uma operação de adicionar o oposto, tá? E tem várias coisas que decorrem disso. Por exemplo, a questão de prova real, porque que quando eu faço uma adição eu posso confirmar com uma subtração, porque quando eu faço uma subtração, às vezes eu confirmo com uma adição, às vezes eu confirmo com outra subtração. O que essas coisas significam, né? Um exemplo é o próprio nome dos elementos da adição, né? Nos elementos da adição nós temos ambos chamados parcelas, são indistintos. Eu posso trocar e dar na mesma. Nos elementos da subtração, eles têm nomes diferentes, porque eles significam coisas diferentes. Ou seja, 1.800 menos 673 não é a mesma coisa que 673 menos 1.800. Por isso que eles têm nomes diferentes, porque eles têm funções diferentes aqui, papéis diferentes. Tudo bem? Tudo bem, gente? Estava falando com o negócio aqui. Pega a visão. Queria que todo mundo respondesse, tá bom? Pode ser falando, pode ser no chat, no privado, no chat, no privado, né? Onde você quiser. Esse número aqui. Isso é um X, tá bom, gente? Esse número aqui. Responde para mim aí no chat ou falando, do jeito que você achar melhor. Ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Falaram positivo? Positivo. Positivo. Quem mais? Positivo. Positivo. Quem mais? Negativo. Negativo. Rafael foi no contra, com certeza absoluta. Por isso que eu torço pro Ian muito. Mas continua. Quem mais? Quem mais, gente? Quem mais? Deixa eu ver no chat, né? Eu falei para mandar no chat. Ninguém mandou no chat. Vamos mandar. Mandaram no chat, sim. Mandaram no chat, sim. Eu acho que ele é o 2. Ele Bom, pode ser tanto positivo quanto negativo, depende do para que ele vai ser usado. Boa. Bom, a maioria, a grande maioria votou positivo, tá? A Ana e o Fábio falaram que pode ser os dois e o Rafa falou que é negativo. Ótimo. Bom, Rafa, eu tenho uma má notícia. Você errou. Galera, eu tenho uma outra má notícia. Vocês também erraram, tá bom? A boa notícia para a Ana e para o Fábio é que sim, pode ser os dois, tá? Por quê? Porque você não sabe o valor de X, certo? Se eu falar para vocês, não, X é igual a menos 3, é positivo? Não é? Do mesmo jeito, gente, muito importante isso, que completa o que a Thaís falou. Quando você tem isso aqui, ó, menos X, você não pode falar que esse número é negativo. Porque você não sabe o valor de X. Se o X for menos 3, esse número aqui é menos 3. O oposto de menos 3. Qual que é o oposto de menos 3? 3. Tudo bem? Então, uma coisa, voltando ao Catra Coach da semana passada, uma coisa que eu quero mudar no mindset de vocês, tá bom? Eu odeio coach.
que esse sinal aqui, matemático, significa negativo. Porque não significa. Ele significa oposto. Ou, se você quiser numa linguagem mais informal ainda, você pode pensar assim, troca o sinal. Então, por exemplo, quando você tem isso aqui, menos 3, significa, pega o 3 e troca o sinal dele, e aí vai ficar menos 3. Quando você tem isso aqui, ó, significa, pega o menos 3, que está aqui, e troca o sinal dele, então vai ficar mais 3. Isso vai te ajudar tanto em equação que você não está ligado. Por exemplo, só exemplo, tá, gente? A fórmula de Bhaskara, ela é assim. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Essa é a fórmula de Bhaskara que a gente vai ver lá para o começo de maio, tá? Beleza. Quando você tem esse menos B aqui, a sua cabeça, muitas vezes, vai falar assim, putz, isso aí é negativo. Mas não é. Depende. Porque se o B é positivo, vai ficar negativo. Se o B é negativo, vai ficar positivo. Então, esse menos aqui significa o quê? Troca o sinal. Ou, se você preferir, que é até mais bonito, com certeza, oposto. Então, ele está falando para você, pega o oposto de B. Se é 5, você pega o menos 5. Se é menos 3, você pega o 3. Se é 28, você pega o menos 28. E assim sucessivamente. Isso vai te ajudar muito, muito. Tá bom? Uma outra coisa, a última para fechar essa parte de subtração, é assim, ó. 3 é oposto de menos 3. Certo? E 3 é inverso de 1 sobre 3. Então, essa é a diferença entre oposto e inverso. Oposto é o número, né, com o sinal trocado, e inverso é 1 sobre o número. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Certeza? Ótimo. Feliz. Feliz, tá? Qualquer coisa chama, tá? Estamos indo muito bem. Terceira operação. Multi. Deixa eu responder a pergunta da Isabelle. Fica à vontade, Tatá. A gente vai chamar de oposto porque a gente chama eles de inversos aditivos. Dois números são opostos formalmente falando porque a soma deles dá zero. Zero é o elemento neutro da adição. Quando a gente soma zero ou subtrai zero, não altera o valor que a gente tinha originalmente. Então, a gente vai chamar de inverso quando dois números multiplicados, o inverso tem a ver com o inverso multiplicativo, então, quando dois números multiplicados dão um elemento neutro da multiplicação. E quem é neutro na multiplicação? Por quem que eu multiplico e não altero o meu valor? 1. Então, 1/3 é o inverso de 3, porque 1/3 vezes 3 vai dar 1, tá? E para memorizar isso, você não precisa saber disso tudo que eu tô falando, né? Para lembrar, você pode simplesmente pensar que é porque inverte verticalmente, como você disse. E sempre vai funcionar, tá? Sempre que eu tiver que pensar no inverso de um número, de fato é só trocar no numerador com o denominador, eu inverto verticalmente, é isso mesmo. Mas é importante a gente saber o que isso significa de fato, tá? Por que eu simplesmente troco, por que eu simplesmente troco o sinal, tem a ver com essa ideia do elemento neutro de cada operação. Beleza, gente? 3, multiplicação. Como que eu chamo as partes da multiplicação? Alguém lembra? Não? Ninguém vai arriscar? A gente chama de fatores, tá bom, gente? Fatores. E aí vem a famosa frase da matemática, que é a ordem dos fatores não alteram o
produto. Então, as partes da multiplicação são fatores, certo? Gosto muito desse nome, tá? Quando a gente tem fatoração, a gente transforma as operações, né, os termos em multiplicação, certo? Então, por isso que se chama fatoração, porque transforma em fator. Viu como a matemática é simples? Não tem mitocôndria. Deu para entender? Ciclo de Krebs, não tem essas coisas. É diferença de quadrado. É o quê? Diferença de quadrado. Né? Mas eu não vou ficar falando mal de biologia, não, porque não precisa. Mas, enfim. Tudo bem, gente. Então, fatores e produto. Bom, aqui é mais tranquilinho, tá? Assim, eu digo de procedimentos, não tem muita coisa nova. Bom, 49 vezes 8. Você vai multiplicar e a mesma coisa. Você deixa a unidade, sobe a dezena. Deixa a dezena, sobe a centena. E assim sucessivamente. Então, 8 vezes 9 vai dar 72, vai o 7. 8 vezes 4, 32, com mais 7, 39. Sem grandes problemas. Tá? Sobe os números, né? Mesma coisa. Cada espacinho dali está reservado para um número. Para uma ordem, né? Unidade, pipipi, popopó. Beleza? A outra. Lembrei de novo, olha que bem, isso foi a única que eu acertei nas 3 aulas. Vezes 23. Tá? Por exemplo, essa conta. Como que a gente faz? 3 vezes 6, 18. Vai o 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. E aí a gente coloca um mais aqui. Né? Tem gente que coloca 0, tem gente que coloca mais. Depois eu vou fazer essa pesquisa. Por que a gente coloca um mais e a gente, entre aspas, queima essa casa da unidade? Porque quando a gente está fazendo esse 2 vezes 56, na verdade, a conta é 20 vezes 56, porque esse 2 está na casa das dezenas. Então, é essa conta que a gente tem que fazer, né? E essa conta, ela vai dar 112, só que com o 0 aqui. Como a gente não coloca o 0, eu pelo menos aprendi a não colocar o 0, a gente queima uma casa e só faz a conta com 2. Então, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, com mais 1, 11. 8, 8, 2, 1. Só somar. Tudo bem? Pesquisa. Quem fazia isso aqui com mais e quem fazia isso aqui com 0? Responde para mim, onde quiser também, no chat, na voz. Fazia com mais. Fazia com o sinal de mais. Mais. Sempre fiz com 0. Fez com Eu também 0. sempre fiz com mais. Com mais. Mais. Tô ganhando. No No chat. fundamental, eu fazia com mais, no médio, eu fazia com nada. Com nem 0? Nada. Ótimo. Cara, ótimo. O pessoal fazia com mais, Thaís. Ganhei mais uma vez, tá bom? Mais uma vez. Com mais. Zero Só com tô mais. Né? indignada. Porque o Vitor disse que 0 é igual a psicopata. O Vitor é demais. Gente, eu adoro ele. faço com 0, eu não sou psicopata. Bom, gente, não muda, tá bom? Não muda. É questão de aprendizado. Eu aprendi com mais, então até hoje eu ensino com mais. A Thaís, ela tá muito brava com o Vitor. Respeito. E é isso. O mais importante, como a Thaís fala, é você lembrar de queimar essa casa. Se você quiser escrever, colocar uma estrela, como a Thaís também fala, não tem problema. Você tem que lembrar de queimar essa casa. O mais certo, gente, sendo sincero, seria colocar o 0. Porém, não foi assim que eu aprendi, então eu coloco mais, tá bom? É questão de... A vida é assim, tá? Você quer falar alguma coisa pro Vitor, Thaís? Pode falar. Não, eu só queria dizer que o mais certo é colocar o 0, porque você está considerando, de fato, que aquela casa... Né? Gente, não se soma 8 com um sinal de mais, né? Você soma 8 com 0. 8 mais 0 dá 8. 8 mais, não sei o que é isso. Então, o mais correto seria colocar o 0, mesmo porque a gente lê ali, ó, 1120, e não 1120 mais, tá? Então, por isso.
é o mais correto, mas é indiferente na prática, né? Você vai entender e vai conseguir resolver do mesmo jeito, independente do que você coloque ali, tá? Ah, eu adoro vocês. Eu adoro quando eu ganho da Gente. Thaís. Oi. É que se eu colocar o zero, eu sei que eu tenho que fazer qualquer coisa, mas a minha cabeça não vai raciocinar que aquilo é um zero, que o valor vai ser igual. Então, se eu colocar simplesmente um nada, eu sei que eu tenho que descer o número, é só isso. Nossa, não, eu nunca pensaria nisso, na verdade. Toma cuidado, viu, Ana? Toma cuidado, mas se tá acostumado é o que importa. Bom, gente, e assim vai, tá bom? Só explicando que assim continua. Se você tivesse um terceiro número aqui, você ia ter que colocar mais e mais, ia falar 0 e 0. Pode ser também, mas ia ter que colocar 2 casas depois, mais e mais. E se tivesse um quarto número, você ia colocar mais e mais. Se tivesse 5 números, mais e mais. E assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, beleza. Professor, você pode fazer com vírgula? Não, brincadeira, faço. Tá bom? Vou fazer com vírgula agora para vocês. Agora eu não lembro a conta que eu fiz com vírgula. Ah, lembrei. 1,47 vezes 3,8. Enquanto o Vitor está escrevendo, só um comentário. Existem muitas polêmicas dentro da matemática, tá? Essa não é uma das mais famosas, mas existem muitas polêmicas de jeitos de fazer e de quem, por exemplo, quem considera zero um número natural, quem não considera. Não tem condição de considerar. E quase 100% desses casos, eu e o Vitor estamos em lados opostos da questão. Gente, tá? não tem como. Só acostumem-se. E sempre eu vou pedir para vocês escolherem um lado. Ah, não, mas eu gosto tanto da Thaís, eu gosto tanto do Catro, não importa. Você vai ter que escolher um lado. Tá? E eu espero muito que seja o meu. Não estou ameaçando nem nada do tipo. Tá bom? Mas enfim, né? Eu anotei o nome de quem falou, eu faço com 0. Eu anotei, tá anotado. Enfim, vamos continuar, tá? Bom, gente, multiplicação com vírgula. Como que a gente faz, tá? Como que a gente faz a multiplicação com vírgula? Bom, frasezinha para você anotar de caneta colorida, tá bom? Finge que a vírgula é igual o amor, vírgula, não existe. Ponto final, fecha aspas. Tá bom? Aí a gente consegue ver pela feição quem tá tudo bem e só entendeu que é uma piada e quem tá completamente com problemas amorosos chorando, tá bom? Mas eu não vou explanar isso aqui, tudo bem? E o pessoal falando, né? É isso aí, professor, esse negócio de amor não existe. Bom, mas tudo bem, tá, gente? Finge que a vírgula é igual... ofendida. Finge que a vírgula é igual ao amor, que ela não existe. Então, você só vai fazer os números, depois você se preocupa com a vírgula, tá bom? Então, assim, 8 vezes... Nossa, fazer uma piada muito pesadinha, ainda bem que eu me controlo. A Thaís me faz eu me controlar. 8 vezes 7, 56, tá? 56. Vai o 5. 8 vezes 4, 32 com mais 5, 37. Vai o 3. 8 vezes 1, 8 com mais 3, 11. Mais 3 vezes 7, 21. Vai o 2. 3 vezes 4, 441. Tá bom? 3 vezes 4, 12. Com mais 2, 14. Vai o 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. É que eu já fiz essa conta 15 vezes hoje, tá bom, gente? Aí eu já sabia. Então, isso aqui vai dar 5, 5, 8, 6. E aí, o que que acontece? Estou te reprovando por ter feito da esquerda para a direita. Não façam isso, tá bom, pessoal? Não façam isso, tá, gente? Como eu já disse, eu fiz essa conta 15 vezes, tá? Mas não façam isso, tá? Aí sem razão. E aí, o que que acontece? Fez a conta, fingiu que a vírgula é igual ao amor não existe, agora você tem que pegar, resgatar esse amor que você tem, né? É que nem quando você vai para balada. Quando você vai para balada, você finge que o amor não existe. Aí no outro dia, tá. Deixa lá. Vamos continuar aqui, gente. Aí você conta as casas depois da vírgula. O pessoal fala, né, professor, é assim mesmo, quando eu vou pro Elba. Enfim,
Tudo bem? Uma casa, duas casas, três casas depois da vírgula. Você vai contar as casas depois da vírgula de todos os números envolvidos, menos o zero à direita. Então, por exemplo, se tiver assim, ó, 1,40, você não vai contar esse zero aqui, você só vai contar o 4. Tudo bem? Mas só se for o zero completamente à direita. Se tiver um zero assim, ó, 1,407, aí você teria que contar esse zero também. Tudo bem? Então, zero completamente à direita a gente não conta. Quantas casas tem? 3. Então, a gente tem que voltar 3 casas a partir do final. 1, 2, 3. Então, o número é 5,586. Tudo bem? Mais uma vez, apele para o seu bom senso, tá? Pensa, 1, alguma coisa. 1, alguma coisa. Vezes 3, vírgula alguma coisa. Tem como esse número dar 55? Não tem. 558? Também não tem. 5.586? Menos ainda. Então, ele só pode ser 5,586. Tudo bem? Mas tenta fazer isso mesmo, porque às vezes no meio da prova eu faço isso quando eu estou fazendo algumas coisas. Eu conto a vírgula, eu vejo se eu contei errado, se eu contei certo, e pipipi, popopó, aí eu faço, mano. Porque ajuda. Então, 1, alguma coisa vezes 3 nunca vai dar 50. Como que vai dar 50, gente? Tá? Toma cuidado com isso. Não abandona o bom senso. Tudo bem? Alguma dúvida? Olá, professor. Eu fui copiar, o seu mais parece um 7, eu coloquei 7 no caderno. 7? Não, mas aí, Ana, aí tá difícil. Verdade, concordo. Não, eu tô vendo um 7 Não. aqui. Não, aí Parece mesmo. Nossa, é igualzinho o 7, realmente. Aí vocês precisam me ajudar, Parece tá bom? Aí, não, vocês precisam me ajudar, tá bom? Que isso aqui não 7 vai nem de costas, tá bom? Bom, vou deixar a Thaís falar que eu já tô ficando tenho que bravo. concordar com eles que parece um 7, Vitor. Me desculpe, Thaís, eu não mas vou te parece responder. Mesmo. Eu não vou. Um 7. Você vai querer acirrar nossa rivalidade na primeira aula, é isso? Não, não é isso. É só que realmente parece um 7. Mas tudo bem, gente. Os meus números também são assim, tá? Acostumem-se, porque eles também são desse jeito. Mas eu ia falar que é importante lembrar que na multiplicação a gente não precisa se preocupar com alinhar as casas, tá? Que é uma coisa que a gente precisa se preocupar na adição e na subtração. Pode ver que aqui tanto faz, né? Não, a gente não precisa colocar unidade embaixo de unidade, etc. E não precisa por quê? Porque como a gente vai posicionar a vírgula só depois, no fim das contas, a gente já está implicitamente respeitando as casas, mesmo sem perceber. Então, quando a gente faz aquele 8 vezes o 7, a gente está fazendo 8 décimos vezes 7 centésimos, e o resultado disso daí vai dar 1 milésimo, que foi lá o 6zinho, né? Que foi 6, subiu 5. Aquele 6 vai sempre estar na casa dos milésimos. A gente não precisa se preocupar em alinhar as posições, porque o algoritmo funciona independente disso, tá? E que os fatores têm o mesmo nome, porque, de novo, tem a propriedade comutativa e tudo mais, que o Vitor já falou. Tudo bem, gente? Beleza? Alguma dúvida? Então, lembra que quando você montar o algoritmo, tenta deixar o mais fácil para você, né? Que eu poderia fazer 1,47 vezes 3,8, mas aí ia dar um passo a mais, nada a ver, tá bom? Ai. Ô, Ian, não vou te responder não, tá bom, Ian? Bom, vamos lá, gente. Vamos para a última. A última operação, que é a operação número 4, que é a divisão. Divisão. Como assim, professor? Divisão, tá? C. A dividido por B é igual a C. Como que a gente chama o A? De A. Sacanagem. A gente chama de dividendo.
Aprendi no Banco Imobiliário. O B, divisor. E o C, quociente. Quociente. Ótimo. Então, eu vou fazer algumas divisões aqui, só para a gente entrar no clima, tá bom? Então, primeira divisão, 36 dividido por 2. Quanto que é 36 dividido por 2, tá? 36 dividido por 2, o que eu faço? O 3 por 2 vai dar 1, né? Aí vai ficar menos 2 aqui. 3 menos 2 dá 1. Fiz uma operação, posso descer o outro número, 6. 16 dividido por 2 dá 8. Então, isso aqui vai ficar menos 16, que vai dar 0. Tudo bem? Na paz? Na paz. Vou aumentar um pouquinho o nível. 67 dividido por 4. Tá? 67 dividido por 4. Primeiro vai dar 1 vezes 4, que vai dar 4 aqui. 6 menos 4 dá 2. Fiz uma operação, posso descer o 7. Desci o 7, 27 por 4 dá 6 e sobra 3. Tudo bem? E aí, gente, pega a visão, tá? Vou tentar explicar desse jeito. 24 ali, Vitor. 24, perdão, 24. Tá bom, 24? Ah, por que eu vou ter que apagar? 24. Tá bom? Sobra 3. E aí, o que acontece? Aqui acaba a minha parte inteira. Tudo bem? Porque eu não tenho mais número para descer. Certo? Eu não tenho mais número para descer. E 3 não é divisível por 4. Né? Não cabe o 4 dentro do 3. Beleza? Então, o que eu faço? Chegou a hora de eu iniciar a minha parte decimal. Como que eu inicio a minha parte decimal? 3 unidades, gente, significa 30 décimos. Então, aqui, ó, eu tenho, aqui no quociente, eu tenho dezena, unidade. Como eu transformei isso aqui em décimos, eu tenho que transformar isso aqui, o próximo que eu vou colocar é décimo. Então, uma divisão, gente, a gente sempre volta uma ordem. Então, a gente pode começar no milhar, centena, dezena, unidade, décimo, centésimo, milésimo e assim sucessivamente. E aí, por isso que quando eu coloco o 0 aqui, eu não tenho mais nada para baixar, né? Eu coloco o 0 aqui, eu coloco uma vírgula aqui. Aí, 30 dividido por 4 dá 7 e isso aqui dá 28. 30 menos 28 dá 2. Tudo bem? Isso aqui é o que? É o que sobrou de 30 décimos menos 28 décimos. Então, o que sobrou? 2 décimos. Ou, se você preferir, 0,2. Agora, eu já fiz o décimo. Eu vou para o centésimo. Você concorda comigo que 0,2 e 0,20 é a mesma coisa? Certo? 0,2 e 0,20 é a mesma coisa. Certo? Isso aqui são 2 décimos e isso aqui 20 centésimos. Como o número que eu vou colocar aqui faz parte do centésimo, eu só coloco o 0 aqui. Então, eu estou falando que esse número aqui não é mais 2 décimos, é 20 centésimos, que é a mesma coisa. Então, se é a mesma coisa, eu não preciso colocar nada aqui. Então, depois da vírgula, gente, eu não preciso colocar mais vírgula. Por isso que todo número só tem uma vírgula. Tudo bem? Então, vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20, 0. Tudo bem? Então, por que quando
eu coloco a vírgula e tal. Eu só vou colocar vírgula, colocar zero, outra coisa, gente, quando eu estiver multiplicando ou dividindo alguma coisa por 10, que é o nosso sistema decimal, certo? Nesse caso, depois da vírgula, eu não multipliquei por 10. Parece que eu multipliquei por 10 aqui. Mas eu juro que eu não multipliquei. Porque 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos. Por isso que a gente não coloca nem vírgula, nem zero, nem nada. Tudo bem, gente? Beleza? Ótimo. Bom, eu quero passar um exemplinho para vocês, né? Um exercíciozinho, e é aquela fita. Tenta fazer na mão, obviamente, tá? Sem calculadora. Ah, professor, o que você tem contra a calculadora? Eu não tenho nada. Quem tem é o Enem e a FUVEST, eles têm. Então a gente não vai usar, tá bom? Né? Por mim vocês podiam usar, mas não pode, tá? E a conta que eu quero que vocês façam é essa aqui. Vocês prometem para mim que vocês só vão fazer, vocês não vão conferir nada. E nem me falar o resultado. Faz a conta e me manda o resultado no privado, tá bom? Do chat. Para todo mundo tentar fazer. Quero que todo mundo tente fazer para dar certo a experiênciazinha, tá bom? A conta é essa aqui, ó. 2.135 dividido por 7. Vai lá. Na mão, sem calculadora e sem conferir, hein? Me manda no chat privado. Um minuto. Ótimo, gente. Tá bom. Quem estiver terminando pode me passar as contas aí, tá? Pega a visão, gente. O que aconteceu? Muita gente me mandou 35, muita gente me mandou 305, certo? Foram os dois principais resultados que me mandaram. Foi bastante gente dos dois, então não sei qual que ganhou, vamos dizer assim. Aí, o que eu vou fazer? Pela operação inversa, certo? Então, se 2.135 dividido por 7 der 35, significa que 7 vezes 35 dá 2.135. Então, vamos lá. 7 vezes 35. Essa é a conta. Deu 2.135? Não deu. Agora eu vou fazer 7 vezes 305. Essa é a conta. Deu? Deu. Então, a resposta é 305, tá? E por que eu coloquei essa conta? Tá? Coloquei essa conta porque sim. Essa é a resposta mesmo. Sacanagem. Justamente para a gente ter contato com esse tipo de dúvida, certo? Então, primeira coisa. 21 dividido por 7 dá 3. Essa parte, beleza. 21 por 7 dá 3, aqui vai dar menos 21. Aí vai dar 0. Desço o 3.
Tudo bem? Beleza. E aí, o que acontece? O pessoal que colocou 35 provavelmente fez isso aqui. Putz, 3 não dá por 7, então eu vou descer o 5 também. Aí vai ficar 35, 0, que vai dar 5. Top. É isso. Provavelmente quem escolheu 35 fez desse jeito, tá bom? Mas o que acontece? Acontece algumas coisas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplinho aqui do lado. 21,85 dividido por 7. Por exemplo, esse exemplo aqui. Então, aqui vai dar 3, né? Sobra nada. Desce o 8. Aqui tem o 3, né? Se você fosse continuar essa divisão, o que você falaria internamente ou o que você pensaria? 8 dividido por 7 dá 1. Certo? E aí continuaria. Concorda comigo? Todo mundo faria isso? Ótimo, ótimo. É a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa. Por quê? Ó, 1 vezes 7, 2 vezes 7. Por que quando deu 8, você falou, dá 1? Porque o 8 ele está nesse intervalo aqui de 1, entre 1 vezes 7 e 2 vezes 7. Ou 2 seja, vezes 7, você colocou 18. É, porque eu estava falando 8. 14, valeu, mano. 14. Por que o 8 você coloca nesse meio aqui? Porque você sabe que dentro do 8 cabe o 7 uma vez. Então, você coloca 1 aqui. Se fosse 15, você ia colocar 2 vezes 7. Porque você sabe que dentro do 15 cabe o 7 duas vezes. Se fosse 23, você ia colocar 3 vezes 7. Você ia colocar 3, né? Porque 3 vezes 7 dá 21. Cabe o 7 3 vezes. Só que o que a gente esquece? A gente esquece que a tabuada não começa no 1 vezes 7. A tabuada começa no 0 vezes 7. Que dá 0. Então, o 3 está em qual intervalo? O 3 está aqui, ó. Então, quantas vezes o 7 cabe no 3? Pode responder. Quantas vezes o 7 cabe no 3? 0. Nenhuma. Então, você coloca o 0 aqui. Aí, 0 vezes 7. 0. Sobra 3. Aí sim, você pode vir no 5 aqui da massa. E aí vai dar 5 menos 35. E aí vai dar 0. Tudo bem? Então, o que acontece? Por que a gente acaba errando essa conta? Porque a gente foi ensinado assim. E não é culpa dos professores, tá? Mas a gente foi ensinado assim na vida. Eu também fui. 3 dividido por 7 não dá. O cacete que não dá, tá bom? Dá. 3 dividido por 7 dá. Tá bom? Dá 0. Tudo bem? 0. 0 vezes 7 dá 0. E aí sobra o resto 3. Tudo bem? Toma cuidado com isso aí. Professor, fiquei só com uma dúvida. Por que nesse caso eu não coloquei a vírgula? Eu coloquei 0. Porque você ainda tinha número inteiro para descer. Você ainda tinha um 5 aqui para te ajudar. Se fosse aqui, por exemplo, se aqui sobrasse 3 e não tivesse mais nada aqui, aí sim você ia colocar vírgula e ia para os decimais, entendeu? Mas não, tem o 5 ainda para te ajudar. Enquanto eu tiver número para descer, você vai colocar 0. Tudo bem? Beleza? Alguma dúvida? Divisão é embaçadinho, tá bom, gente? Eu sei. Mas é legal, tá bom? Ufa, Thaís. 2 comentários, gente. O primeiro é que toda vez que a gente for efetuar a divisão, a gente precisa preencher o espaço do quociente, sempre. Então, ali no caso, né, pegou o 21, precisa ocupar, o 21 dividido por 7, precisa ocupar alguma coisa ali, que foi o 3 no caso, né? 3 vezes 7 deu 21, deixa o resto 0. Toda vez que a gente chega num resto, eu já efetuei a divisão daquela posição, daquela ordem, que no caso era das centenas. Então, agora eu vou mudar de ordem. E para mudar de ordem, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu abaixo o número, se tiver número disponível para baixar, ou eu acrescento um 0, se não tiver mais número disponível para baixar. Aqui tinha o 3, a gente abaixou o 3.
Agora eu estou de novo no momento de efetuar a divisão, porque eu já mudei de ordem. Agora eu já estou na ordem das dezenas. Eu preciso preencher o quociente com alguma coisa. Eu preciso preencher aquele espaço. Nosso sistema de numeração é posicional. Eu não posso não preencher o espaço, simplesmente abaixar um próximo número. Porque eu estou falando das dezenas. Eu preciso preencher a casa das dezenas. Ah, mas 3 é menor do que 7. Tudo isso que o Vitor acabou de falar. Preenche com 0. Legal, preenchi com 0. Vamos supor que ali não fosse 7, ali fosse 70. Putz, preenchi com 0, abaixei o próximo número, deu 35. 35 ainda é menor do que 70, né? Preencheria com outro 0, tá bom? Não tem problema. A ideia é, abaixei o próximo número, eu preciso preencher a próxima casa. Toda vez que eu acrescentar um número ali, eu preciso preencher o quociente com alguma coisa, tá? Ah, mas não era 70, era 7, a gente colocou o 5 e lindamente terminamos a conta. Ah, e se não tivesse, e se tivesse deixado o resto ainda? Se fosse 2.136, deixaria resto 1, não tenho mais número para baixar, preciso ir para a casa dos décimos, volta lá no que o Vitor falou da outra divisão, do outro exemplo. Colocaria a vírgula e acrescentaria um 0 e seguiria a divisão, tá? A outra coisa que eu tinha para falar é, da mesma forma que dissemos que adição e subtração são operações inversas, multiplicação e divisão também são, né? Então, se subtrair é a mesma coisa que adicionar com o oposto, dividir é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso de um número, tá? Então, quando eu faço 8 dividido por 4, isso é a mesma coisa que fazer 8 vezes 1/4, tá? E isso é muito bonito, muito lindo, porque isso significa várias coisas, por exemplo, que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, e tem vários resultados muito interessantes dessa relação entre multiplicação e divisão. Sim, incrível. Eu adoro operações inversas, adoro mesmo. Assim como adoro, por exemplo, já vou dar um spoiler para vocês lá da frente, que exponencial é a operação inversa do logaritmo, na verdade, logaritmo do exponencial. E agora, Thaís? Logaritmo do exponencial, né? Logaritmo vice-versa, né? Mas a inversa do exponencial é o logaritmo. Ah, eu adoro. Bom, gente, para terminar, só uma última observação da divisão, tá bom? Que é esse aqui, divisão com vírgula. O que você vai fazer? Por exemplo, eu não vou resolver, então vou colocar um número estranho aqui. 1,47, 3,8. De novo, só que agora a divisão. O que você vai fazer? Igualar as casas. Como que você iguala as casas? O nosso sistema, gente, ele é decimal, tá bom? Então, o único jeito de você igualar as casas é colocando 0 na frente do número que tem menos casas. Então, por exemplo, 1,47 tem uma casa decimal, 2 casas decimais. 3,8 tem só uma casa decimal. Então, você completa com 0. Agora ele tem 2. Se ele tem 2, agora você pode simplesmente tirar a vírgula e fazer o número sem a vírgula. Tudo bem? Então, a divisão, apesar de ser, na minha visão, a operação mais chatinha de fazer, com a vírgula ela é tranks, tá bom? Porque é só você igualar as casas e tirar a vírgula. Então, nunca você vai ter que fazer isso com vírgula, tá bom? Efetivamente, né? O algoritmo. Você nunca vai ter que fazer com vírgula. É só você igualar as casas e tirar a vírgula. Tudo bem? Beleza? Ufa, que dia. Terceira e última aula do dia, tá bom, gente? Então, gratidão aí, tá bom? A aula foi boa. Muito obrigado por participarem aí, o máximo que deu. Da hora. Vocês precisam falar um pouquinho mais, tá bom, gente? Fala mais com a gente mesmo. Não tem medo de errar, não, tá? Porque é falando, vocês dando a resposta pra gente, que a gente vai se acertando mesmo. De novo, eu entendo a vergonha e etc., mas não precisa não. Pergunta mesmo, fala mesmo, porque senão não dá bom. Fechou? Hoje, gente, a gente começa a contar a nossa lista de presença, certo? Como que a gente vai fazer aqui na turma da noite? Como a gente ainda está online, tá? E vai ficar assim mais 2 semanas, né? Por conta do decreto do governo. Acho que vocês viram no final da semana passada, né? Então, o que acontece? O que a gente vai fazer? Tá? Vocês vão fazer a lista no chat.
aqui do Zoom mesmo, é só colocar nome e sobrenome, tá bom? E tracinho noite. Porque à noite a gente tem duas turmas, a C1 e a C2, certo? Só que vocês não sabem qual vocês são, então só coloca à noite assim, tudo bem? Vocês vão continuar vendo aula juntos aqui, né, online, mas quando for presencial, por conta das orientações sanitárias, a gente vai separar em duas turmas. Beleza? Então, pode puxar a lista aí no... Isso, que nem a Aline fez ali, tá bom? Exatamente assim, tá ótimo. Pode ir mandando todo mundo que eu vou copiar e guardar. Tudo bem? Uma outra coisa que eu preciso de vocês. Às vezes, os professores e professoras estão dando aula num ritmo tão pá que a gente esquece de passar a lista, tá bom? Não deixa a gente esquecer, não. Fala, professor, e a lista? Passa a lista. Ou no finalzinho, quando você vê que vai esquecer, fala, professor, eu vou passar a lista, tá bom? E aí você passa. Tá? Não deixa esquecer não, porque dá maior trampo depois, e aí a gente vai ligar, falar, tudo bem com você? Você não foi na aula? Você vai falar, não, eu fui, aí eu vou caçar a lista, entendeu? Então, me ajuda aí. Pode ser? Ótimo. Então, quem já colocou o nome na lista, pode sair para ter aí seus 10 minutinhos de intervalo. Às 8h35, a Ana Lu volta. Tudo bem? Tata, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Ô, professor, queria fazer uma pergunta rapidinho. Vai, fica à vontade. Me cortar. Assim, quando você for dar a próxima aula, o próximo conteúdo, você vai dar uma direta abordagem no que reviu antes, na aula anterior? Não, né? Depende da aula. Depende no sentido de... Se a aula, por exemplo, a aula de quarta-feira que eu vou dar, não tem nada... Aí é outro conteúdo. Não tem nada a ver com o conteúdo de hoje. Mas se, por exemplo, se fosse assuntos que se complementam ou parecidos, vamos dizer assim, né? Aí eu posso dar uma puxada assim. Mas quando for assunto que não tem nada a ver, geralmente não. Entendi. Fechou? Professor, Oi. eu não sei conta com vírgula de divisão. E eu não sei o que a gente faz com a vírgula depois que faz a conta. Com o quê? Eu não sei o que a gente faz com a vírgula depois que faz a conta de divisão. Que vírgula? Posso... Pode falar, Thaís. Eu não entendi. Eu me perdi. Diferente da multiplicação, em que a gente ignora as vírgulas a princípio e depois posiciona, na divisão, quando a gente igualou as casas e cancelou as vírgulas, a gente não vai mais se preocupar com ela nunca mais. Ela só vai voltar a aparecer se no decorrer da conta, igual a gente viu no exemplo lá, nos exemplos anteriores, acabar de baixar os números e for necessário posicionar uma nova vírgula. Mas a divisão que a gente vai efetuar, a partir do momento que a gente igualou as casas, é a divisão de dois números inteiros. Então, ali, 1,47 dividido por 3,8 ficou 147 dividido por 380, e é essa divisão que a gente vai se preocupar em fazer. Esquece a vírgula, ela só vai voltar a aparecer se ela for realmente necessária nessa divisão de inteiros. Tudo bem, Ana? Só para falar, gente, as aulas, quando tem mais de um professor, né? Por exemplo, a próxima aula é da Marina, tá? Então, não é o mesmo link. Então, vocês podem sair da reunião, que depois ela vai mandar outro link, tá bom? Então, é isso. Grande beijo para vocês, até quarta-feira. E para a Thaís até sexta, né? Que a Thaís só entra sexta. E é isso. Beijão para vocês. Gente, prazer conhecê-los. A gente se apresenta melhor na minha aula, mas até mais. Boa noite e nos vemos. Alô, boa noite. Tchau, tchau.